Camila, sou fundadora da Assess-me, do PodTake, e eu tô aqui hoje para o 5º episódio dessa nossa série, que tá muito incrível, e hoje nós temos um profissional incrível, uma pessoa que tá dentro da minha jornada e que, se fosse essa pessoa, eu realmente não estaria aqui, não teria descoberto tantas coisas. Então, eu quero que vocês se inscrevam no canal, por favor, curtam, compartilhem. O que a gente vai trazer, esse conteúdo que a gente vai trazer hoje, ele é fundamental. E tem muitas mães, muitos pais, muitas crianças que precisam de conhecer esse profissional incrível e que, sem dúvida, ele salvou a minha jornada de vida e por isso eu estou aqui. Doutor Wagner, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada de coração. Nossa, eu não sei, eu vou me controlar, porque realmente para mim é muito emocionante. Então, eu sou a Camila, sou fundadora do PodTake da Assess, e estou aqui para poder conversar com o Dr. Wagner. Dr. Wagner, se apresente, por favor, e aí a gente dá o início ao nosso tema, nosso bate-papo. Muito bem, boa tarde, Assess-me, boa tarde, Alessandra, que é a nossa diretora, e a todos que acompanham a Assess-me. É muito bom estar aqui, a iniciativa desse PodTake da Assess-me realmente extremamente útil, no sentido que a gente pode, através dessa ferramenta, ajudar pessoas no sentido de orientar algumas possibilidades que muitas vezes são desconhecidas, mas assim como a Assess-me, muitas vezes acessíveis. Então, tá um prazer aqui estar com a Camila, né, Camila? Que a gente se conhece há mais de alguns anos. Muitos. E realmente uma oportunidade muito boa, que eu espero que seja um bom fruto para todos nós. Será. E o nosso tema, não podia ser diferente, né, Dr. Wagner? Do cuidado à transformação. A jornada de um médico que reconstrói caminhos, vidas, eu acho que reconstrói muitas coisas, porque a gente pensa nos ossos, mas assim a gente está reconstruindo sem dúvida muitos caminhos, e eu sou prova viva disso. E o que eu quero dizer de primeira, assim, vai ser um bate-papo que é muito bom, né? A gente sempre, toda consulta com o senhor, para mim, é isso, eu sempre falo que é terapêutico, e eu saio de lá, assim, muito cheia de alegria, assim, porque eu fico grata por tudo que eu tive a oportunidade de viver junto com o senhor, né, do cuidado, da atenção. Eu não sei como foram as experiências, como seria se eu tivesse sido tratada de outra forma, mas como eu fui tratada, eu tenho que ficar muito feliz, então eu sempre saio assim. E aí, assim, a primeira perguntinha, e a gente normalmente a gente tem umas 10 perguntas, mas normalmente a gente não vai nelas não, elas só vão guiando a gente e a gente vai falando livremente. E a primeira, que eu acho que já traz um pouquinho do que o senhor faz, do que o senhor vive e do que a gente tem aí, do que trouxe a gente até aqui, né? O senhor cuida de mim desde os 5 anos de idade, cirurgicamente. Foi antes disso, eu ainda era bem pequenininha, eu tenho 36 anos hoje, então tem bastante tempo. E como que né, para o senhor acompanhar os pacientes, né, tantos anos, e ver essa evolução de tão perto? A medicina, né, a princípio, ela não é uma ciência. A medicina é uma arte, e essa arte ela é sustentada por várias ciências. Toda ciência tem o sufixo na palavra ia. Então, a biologia, a farmacologia, a anatomia, a cirurgia, essas são ciências que dão suporte para a gente exercer a arte da medicina. E o nosso objeto de arte é uma coisa muito especial, são as pessoas. Né? Então, a partir daí, existem várias situações que se encaixam nessa particularidade, porque não tem nenhuma pessoa igual. Então, realmente, a arte da medicina, ela é trabalhosa, ela exige estudos, ela exige dedicação, disponibilidade, interesse. Mas o mais importante que ela exige, na minha opinião, independente da tecnologia, independente da ferramenta, independente de qualquer coisa, é que você tem que fazer com amor. Sim. E tudo que a gente faz com amor não é trabalho. É Vira um prazer e vira uma necessidade de aprimorar esse amor, né? Então, a medicina, com essa arte tão complexa como ela é,
ela vem passando, como todas as áreas da vida hoje, influenciada pela tecnologia, pelas ferramentas, por tudo isso, ela vem passando por modificações muito marcantes e muitas delas positivas. Essa evolução que a medicina trouxe nos últimos, talvez, 40 anos, ela tem alguns destaques. Talvez na área clínica, as áreas de maior destaque pela evolução e melhoria de aprendizado, tratamento e resultados, estão muito ligados à parte de oncologia, que se mistura com a parte cirúrgica, a parte da dor, que se mistura também com procedimentos invasivos. E, especificamente na área que eu atuo, que é a ortopedia, de pessoas, né? Às vezes as pessoas dizem, você é ortopedista de gente. E isso aí, talvez na área da ortopedia, a área que teve o maior desenvolvimento de conhecimento, mas que ainda a gente está, como eu digo, na barriga da mãe, nós não estamos nem engatinhando, foi a área de regeneração de tecidos, que eu acho que se encaixa bem nesse bate-papo. Então eu tenho, assim, a sorte, eu acabei de comentar com a Camila o que é meu conceito de sorte. Sorte é a oportunidade que Deus te dá de exercer o seu dom. E aí você exerce com amor, com prazer e procura estar melhor a cada dia. E eu acho que o dom que Deus me deu foi essa área da medicina. E eu tive, concomitante a essa sorte, né, a oportunidade de trazer para Minas Gerais, contribuir para o Brasil e talvez para o mundo, de ter contato com o desenvolvimento de uma área de regeneração de tecidos, que hoje recebe o nome de reconstrução e alongamento ósseo. E eu tenho falado que nós vamos mudar esse nome, porque às vezes a gente reconstrói aquilo que foi perdido. Sim. Mas tem muitos casos que nós estamos construindo, que a pessoa não tinha, nasceu sem. Então nós já estamos numa fase de reconstrução e alongamento ósseo, né? E aqui no Brasil, essa área especificamente, ela chegou na década de final de 80 e tudo foi uma série histórica, quer dizer, ela teve um grande impulso na Rússia na década de 40 com o professor Elizarov, que foi quem trouxe uma nova área de conhecimento para a regeneração de tecidos, e muita gente já conhece o professor Elizarov, ou Elizarov, aqui no Brasil é falado dessa maneira, que também muitos já apelidaram de gaiolas. Então, os fixadores externos, que são sistemas de tratamento para regeneração ou geração de tecidos, ele começou uma nova fase lá na Rússia, chegou na Itália na década do início de 80, com um centro em Lecco, que hoje continua sendo coordenado pelo meu grande professor e amigo, que é o professor Maurício Catanha, e chegou da ortopedia brasileira, que são, na minha opinião, talvez os tomadores de conta desse canteiro que virou uma mata e hoje já é uma grande floresta da regeneração, né? E eu talvez faça parte desse canteiro, né? A gente trabalha nisso há muito tempo. Eu comecei a ter contato com essa área no final dos anos 80, né? E a partir de 1989 a gente iniciou o tratamento específico de várias dezenas de patologias que antes não tinham uma perspectiva tão boa quanto agora, mas volto a falar, nós não estamos na barriga da mãe, nós estamos engatinhando. Eu fico pensando porque pra gente, aí eu vou ter que colocar no meu lugar de paciente, é uma luz, né? Porque assim, no meu caso, é a escolha que os meus pais fizeram para mim, né? Minha mãe fez para mim. A escolha da reconstrução, e como o senhor disse bem, né? Porque, por exemplo, né, eu tenho ausências, eu tenho várias ausências, e as perguntas são sempre essas, assim, olha, mas tem alguma prótese, alguma coisa? Eu falo, não, só tem o que eu tenho e o que eu não tenho. E a gente reconstruiu, e o que a gente reconstruiu tá dando super certo pro que eu não tenho. Então, realmente, é uma coisa que não é lógico. Não é lógico.
Mas a gente não seria... Aí entra até o que a gente falou no começo, sobre a sorte, né? Não seria Deus lógico? Claro que não é lógico. Então, a gente tem que acreditar, né? Eu falo assim, eu vivo um milagre, sem dúvida, desde que eu nasci, porque a gente conseguiu, com todas as minhas ausências, e aquele olhar, assim, de que, olha, é possível, parecia impossível, e romper paradigmas, né? Porque possivelmente eram muitos. Eu sou do final da década de 80, né? Eu sou de 88. Então, a minha primeira cirurgia foi em 93. Então, eu imagino que vocês estavam rompendo muitos paradigmas naquele momento. Porque da minha história, né? Foram 20 médicos antes do Dr. Wagner. Até minha mãe chegar no Dr. Wagner. Isso porque minha mãe era uma pessoa muito incansável. Porque a gente está falando numa época que não existia internet, não existia nada. E, assim, nada como hoje, né, de acesso à informação. Então, era bater na porta mesmo e falar, olha, e todos os médicos traziam uma mesma resposta, né? E uma resposta, como o senhor mesmo diz, né? Camila, tá correta, tá lá no livro. Mas existe uma forma de fazer diferente. E esse desafio, né? Então, o que eu acho que vem até da nossa próxima pergunta, que o que motivou, né, o senhor a se especializar, né, nessas áreas que são tão sensíveis. E assim, eu acho que a cirurgia de joelho, a reconstrução óssea, mas quando a gente fala de ortopedia pediátrica, e eu tô como leiga, tá? Tô falando a minha opinião, mas eu não tenho a menor ideia, mas é só como paciente e como mãe hoje. Eu tenho a sensação que ser disruptivo no universo que envolve crianças e tão profundamente a família, né? Então eu queria ouvir o senhor, né? O que trouxe o senhor para esse lugar? A sorte. Que bom, que bom, eu fico feliz com isso. Porque a vida da gente, Deus nos dá o que a gente merece e Deus nos tira o que não é nosso, não é isso? É isso. Então, primeiro que eu sou de origem de uma família bastante unida, religiosa, uma família que tem como talvez uma bandeira muito grande, que é a solidariedade, né? E quando eu cheguei em Belo Horizonte há 50 anos atrás, você imagina, eu vim para Belo Horizonte com 14 anos de idade, com a ideia de ser médico. Tá bom, tinha médico e felizmente tive a oportunidade de cursar medicina na UFMG. No final do curso, a gente tem a tendência a se especializar. Eu escolhi ortopedia, muito influenciada pela parte esportiva, que eu fui atleta, jogador de futebol, e a ortopedia sempre teve muito vínculo com essa área. E na minha formação ortopédica, eu tive a oportunidade de ter o contato com a ortopedia pediátrica, que é a base da ortopedia. É a base da ortopedia porque, dentre todas as linhas de doenças que a ortopedia trata, a mais trabalhosa e maior desafio é a ortopedia congênita. Porque eu sempre simplifico, talvez de uma forma muito questionável, mas eu acho que eu faço entender bem. A doença congênita, ela nada mais de forma bem simplificada, como eu estou falando, uma situação que a natureza não fez perfeita. Perfeita dentro do conceito de perfeição que a gente tem. E que aí a medicina tem um desafio de melhorar aquela situação. Só que essa melhoria, ela tem um custo muito alto, que é o custo do conhecimento baseado no perfeito. Sim. Porque a gente estuda a medicina com anatomia, mas a gente não tem uma anatomia do paciente com um defeito congênito. Por quê? Porque cada defeito vem de uma forma. Aquilo que eu falei, a medicina é a arte de você tratar o indivíduo. Então, eu nunca tive nenhuma situação que eu tratei um igual ao outro. Você tem a alteração física, você tem o aspecto social, você tem um aspecto psíquico, você tem um aspecto que vem a emoção. Então, não existe indivíduo igual ao indivíduo. Então, o desafio de tratar a doença congênita é um grande desafio e que as oportunidades vêm nos levando a isso de uma forma que não existe uma explicação lógica.
Eu tive a oportunidade de, durante a minha residência, frequentar o Hospital da Baleia. E o Hospital da Baleia é uma instituição em Minas Gerais e no Brasil extremamente respeitada pela tradição de várias áreas e com destaque na ortopedia e na ortopedia pediátrica, né? E antes de passar pela residência, eu já era um acadêmico voluntário do Hospital da Baleia. Quer dizer, eu me formei em 85, mas eu frequento o Hospital da Baleia desde 1982, já vamos para 42 anos de convivência, num ambiente que é marcado pela simplicidade, um ambiente que é marcado pela carência de recursos materiais, né? Tanto da área de condições de exames muito modernos, mas marcado, sem a menor dúvida, por profissionais de uma identidade cavaleira muito grande, que procuram estar envolvidos com os pacientes, em primeiro lugar, e proporcionar uma coisa que eu sempre venho falando e que, inclusive, eu aprendi de forma errada na medicina. Porque eu aprendi na medicina que a medicina salva vidas. A medicina não salva vidas. A medicina, ela adia a morte e dá qualidade de vida. Porque todos nós temos a nossa área, nosso destino, não é isso? Então, o que me levou a essa jornada é o fato, eu falo assim, a minha vida é como se fosse um horizonte aberto. Mas o meu caminho é muito bem definido por vidros transparentes e resistentes. Porque todas as vezes que eu tentei mudar minha rota, eu dei cabeçada e voltei para o meu destino. Que ótimo. Então eu acho que isso é a sorte que eu tenho, e por isso eu comecei a trabalhar, e tudo foi por uma questão assim, extremamente circunstancial. Quando eu estava na época da residência, eu ficava muito insatisfeito com algumas condições que os pacientes tinham no Hospital João 23, mas eram as condições do momento. Em que a gente usava sistemas de fixação de fraturas de urgência, que a gente chamava de tupiniquim, são fixadores externos, dos mais simples, em que você não tinha um fixador externo, você tinha peças de ortopedia, que você montava aquele fixador externo para o tratamento. E aquilo foi me despertando, veio uma oportunidade de ver palestra, de ver conhecimento, de ver o que estava acontecendo no exterior, e desde essa época eu incentivava e provocava os meus líderes, meus chefes, meus coordenadores, para a gente melhorar, E a partir daí eu comecei no pronto-socorro a fazer um trabalho de reformulação dessa área de fixadores externos. Depois eu tive a oportunidade, em 89, de conhecer o professor Elisário, quando ele veio no Brasil. Que legal. E sempre muito estimulado pelos meus mestres da Baleia, que foi o professor Manta Machado, Dr. Gustavo Mendonça, Dr. Luiz Garcia Pedrosa, Dr. César Luiz, Dr. Ângelo Paulucci, Dr. Ali Américo, sempre foram grandes mestres que me incentivavam a entrar naquela linha que você falou de dar um passo acima do outro. E hoje a gente não quebrou paradigmas, não. Nós ainda estamos quebrando. Por que a gente está quebrando paradigmas? Porque a medicina é uma arte em que ela tem uma documentação muito conservadora. E para você inovar na medicina, você tem que ter comprovação, qualidade e reaplicar em outros centros aquilo que você está fazendo. Quer dizer, aquela ideia de uma boa ação. Toda ação é boa quando ela pode ser aprimorada e reaplicada. Mas a ação não vale nada. O que é bom é a ação. A ação. Porque a ideia não adianta. Então, assim, a gente hoje na área de reconstrução, e eu estava até comentando, né, com você, Camila, que às vezes a gente reconstrói para quem perdeu, mas para quem não teve, a gente constrói. Sou eu. Então, essas construções, elas vão nos levando a cada dia a uma busca de melhoria. Podemos dar o exemplo seu mesmo, quando a gente começou a tratar da sua necessidade, a gente tinha uma visão de alongar o osso, fazer o osso crescer, tá bom. Com o tempo a gente não estava satisfeito com o osso que estava crescendo, a gente queria um osso bem alinhado, com uma anatomia mais próxima do normal. Depois que a gente viu que era possível melhorar o tamanho do osso,
o alinhamento do osso, a qualidade do osso, a gente começou a preocupar com a função que esse osso trazia. Porque o osso longo nada mais é que uma conexão entre articulações. Então você tem aqui um osso longo e você tem uma articulação aqui e outra aqui, consequentemente. Então a gente começou a procurar, a buscar um osso longo, bem alinhado, de boa qualidade, mas que proporcionasse uma melhora da função. A partir dessa melhora de função, aqueles que tiveram benefícios começaram a ter novas atividades, novas funções e exigir mais dos ossos, das articulações. Aí a gente começou a estudar como vamos estabilizar essas articulações para elas ficarem mais estáveis. E hoje a gente fica buscando até mesmo uma questão estética, que seria talvez o grau mais exigente que as pessoas têm, porque talvez a estética seja o conceito mais individual que existe dentro da medicina. Porque eu me acho lindo. Também me acho, acho lindo. Obrigado, eu tenho mais ainda. Mas assim, o fato da minha estética me agradar é uma coisa muito íntima, muito pessoal. Então, quando a gente faz um tratamento hoje, a gente não tem que ter uma imagem radiológica, a gente não tem que ter um filme adequado daquele resultado, a gente tem que saber o grau de satisfação que a pessoa está no final do tratamento. Por isso que a gente ainda tem que quebrar vários paradigmas. Eu lembro que eu tinha uns 11 anos, lá no Sul da Baleia, o senhor me chamou e falou assim comigo, Camila, tem um rapaz aqui querendo fazer sua cirurgia aí, ó, para poder crescer uns centímetros. Conversa um pouquinho aqui com ele. Eu lembro eu paradinha lá, fui de muleta e eu conversando com ele. Eu lembro que eu falei com ele, você é doido? Bem mineiro. Eu falei, você é doido? Você quer fazer isso mesmo? E eu olhei para ele e falei assim, eu nem te acho tão baixo assim. Então, o que é bom, porque a resposta melhor não tinha, porque eu tinha 11 anos, eu era uma criança. E aí eu falei, você é doido, você não tem que fazer isso não. E aí hoje, que isso já é uma realidade, né? Naquela época, se a gente está falando há mais de 20 anos. Então, isso hoje já é uma realidade, né? Eu vejo muito disso. Obviamente, eu que fiz por necessidade, para buscar justamente o que o senhor falou que a medicina entrega, que é essa qualidade de vida melhor, né? Na hora que o senhor foi falando aí sobre a melhoria do osso, o osso condicionado para te dar mais possibilidades, eu fiquei emocionada porque eu fiquei pensando aqui, quanto de coisas eu faço com esse meu osso, porque eu faço muita coisa, e quando a gente tem uma deficiência, quando ela é na perna, tem uma coisa diferente. E aí, assim, óbvio, eu não tenho uma deficiência na parte superior, ela é inferior. Então, eu tô falando no meu lugar de fala. Mas é porque a perna, ela te leva, né? Ela te dá acessos. Então, quando eu ouvi o senhor falando disso, eu fiquei pensando quantas coisas eu faço. Sabe, eu pude fazer tudo. E eu continuo fazendo tudo. Eu vejo o Léo, meu marido, que o senhor conhece, e o Léo, ele é muito engraçado, ele tem muitos medos e um tanto de coisa, e eu sempre falo, não, eu quero fazer isso, não, eu vou pular de paraquedas, eu vou andar de balão, não, Léo, não, eu vou. E aí eu fico pensando assim, por que eu sou assim? É porque eu realmente descobri que eu podia ao longo do caminho. Eu não nasci sabendo que eu podia. Ao longo do caminho eu fui ganhando essa força. E eu acho que esse paciente que vai ganhando esse osso, ele vai ganhando isso mesmo. Então, ele vai ganhando a oportunidade de vida. Eu demorei muito tempo de uma criança que é típica ali, né? Que ela nasce com todas as funcionalidades e tal. Tempo para ter essa autonomia, né, de eu vou andar completamente sem as muletas, não vou pensar em cirurgia. Por isso que com 15 anos, quando eu voltei, o senhor falou assim, eu já tinha uns 2 anos que eu não fazia mais cirurgia, que o senhor falou comigo, Camila, tem que fazer mais uma, eu tive um piripaque, porque eu não queria. Por quê? Porque isso traz um período de limitação. E eu, depois que eu tive essa liberdade que foi entregue pelos meus novos ossos, penso, gente, isso é muito bom, isso é uma maravilha, é tão bom ter essa liberdade, e à medida
é engraçado, porque eu não tenho noção, à medida que a gente está conversando, eu estou entendendo o quanto eu ganhei. Porque, de maneira geral, a gente vai vivendo, né? E aí, nem sempre a gente olha para trás e fala assim, nossa, mas realmente eu ganhei demais. E eu, assim, normalmente, às vezes as pessoas falam assim, Camila, você pode isso? Aí o Léo, que já ouviu bastante o senhor, ele fala assim, não, ela pode tudo, não preocupa não que ela dá conta, pode deixar. E eu falo, o Dr. Wagner disse que se eu sentir uma dor, meu corpo está falando comigo, se eu não sentir dor, eu tenho que ir. Então eu acho que é muito isso, sabe? Eu acho que essa habilidade, essa arte, né, que todo mundo sempre fala, todos os médicos falam comigo assim, nosso trabalho aí foi muito bem feito, e falou, a arte aqui foi boa. E realmente, né? Porque, e aí as pessoas falam, e se sente dor? Eu falo, cara, eu sinto menos dor do que meu marido, que não tem nada. Então eu acho que eu tô muito bem. E eu acho que eu sempre falo com ele, eu acho melhor sei lá no Dr. Wagner, porque tem alguma coisa aí. E realmente eu vivo muito bem. E eu acho que também tem a ver com isso. Eu nasci sem. Eu fui construindo, então acho que isso deve mudar. Mas é isso, assim, Dr. Wagner, eu acredito que eu tenho essa gratidão pela medicina de maneira geral, assim, né? Por isso e pela coragem. Porque se não fosse essa coragem, eu acho que tem uma diferença muito grande, assim, hoje. Camila, e se fosse com a sua filha? Já me fiz essa pergunta também. E eu penso, hoje... Naquela época, minha mãe não poderia pagar uma prótese. Hoje o mundo está mais inclusivo? Não acho que tanto. Eu acho que é diferente, sim. Uhum. Então, se passaria isso tudo com a Isis? Eu digo, infelizmente, eu passaria, porque eu não gostaria de passar. Mas, infelizmente, eu passaria. Por quê? Porque eu acho que você reconstruir, você ter... É minha perna. Entende? Que isso não precisou de me tirar esse pedaço. Se precisasse, como o senhor falou, se desse errado, Camila, a gente tivesse que lutar, é esse o caminho. Mas não precisou, então que bom, né? Então eu acho que dentro desse eu já vou para a próxima pergunta, que é quais são dentro disso, quais são os maiores desafios, tanto emocionais quanto técnicos, em tratar crianças que enfrentam procedimentos ortopédicos tão cedo, né? E eu acho que hoje é mais cedo, né, do que na minha época. Muito mais cedo, os desafios são imensos, né? Porque, como eu disse, você está tratando um indivíduo. E no caso da criança, ela não tem, às vezes, nem maturidade, nem idade para decidir. Então, além de você tratar daquele objeto de arte que é a criança, você tem que ter a participação, você tem que ter a anuência, você tem que ter a confiança dos familiares. Sim. Ou, não sendo familiares sanguíneos, mas as pessoas que cuidam e protegem a criança. Então, realmente não é simples. O tratamento dessas reconstruções ou construções congênitas, você falou muito bem, a gente não constrói osso, porque quando você faz um tratamento de um alongamento de membro, você não está alongando só o osso. Você regenera músculo, vaso, artéria, veia, pele, tendões, para que você tenha uma boa função, com sensibilidade, com mobilidade e essas coisas todas. Então, os desafios são muito grandes, até porque, nessa área específica, a medicina, como eu disse, ela ainda está na barriga da mãe. A medicina, nessa área, a gente trata das complicações e principalmente das necessidades daquilo que a natureza não fez direito, né? Eu acho que toda doença, para ser tratada, o ideal é que a gente saiba a causa. E a causa dessas doenças a gente não sabe. Então a gente melhora as consequências. E como eu disse, a melhora vem no tamanho, no alinhamento, na função e na estética. E você falou uma coisa muito importante, que hoje é um direito cada vez mais utilizado, né, pelas pessoas que querem ter estatura maior, querem crescer. Isso é possível. Tem um custo, um ônus, é um tratamento que é trabalhoso, muito trabalhoso. E essa linha de tratamento, ela evoluiu muito, Camila, porque eu sempre falo que o mundo foi
promovendo um encontro de pais loucos com um grupo de médicos loucos que colocam nesse meio as crianças com necessidade. Por que falo que são loucos? Porque se você for bem honesto e claro, a gente não sabe como que se trata uma doença tal. Não sabe. Porque a gente não sabe a causa. Mas as consequências a gente vai reduzindo. As consequências utilizando conhecimento de outras situações semelhantes. Entendeu? Então, a tecnologia hoje já melhorou demais. Você que fez um tratamento há mais de 20 anos, a qualidade dos materiais, a disposição de acesso a esses materiais era muito restrita. Era um tratamento com um grau de dor muito mais acentuado. A memória da dor que as crianças tinham, porque hoje já existem medicamentos usados na anestesia que a criança nem se lembra que foi operada. Então, existiu uma grande melhora por parte da área científica, que hoje, sem a menor dúvida, está bem melhor do que há 20, 30 anos atrás, mas ainda está na barriga da mãe. Eu espero que eu esteja assim nessa fase, porque eu acredito que daqui a muitos anos a situação vai estar tão boa que muita gente vai estar rindo assim, aquele Dr. Wagner era doido, ele fazia cada coisa. Amém, tomara. Que isso é parte do desenvolvimento da ciência que se aplica na arte da medicina, né? Mas eu não tenho dúvida, acho que a área de conhecimento em talvez 30, 40 anos, ela cresceu demais. E por uma oportunidade, igual você falou, uma sorte, né? A gente tem no Hospital da Baleia hoje, além de oportunidade de tratar, a gente tem já uma coisa melhor ainda, que é uma equipe que vai levar isso adiante. Porque a coisa não pode ser temporal, ela tem que ser contínua, aprimorada, reaplicada. Então a gente tem na Baleia os acadêmicos de medicina, os médicos residentes de ortopedia, aqueles ortopedistas que querem se aperfeiçoar nessa área de reconstrução e alongamento, então isso vai trazendo uma série de coisas. Eu sei que as oportunidades são boas, a acessibilidade é muito boa. O SUS hoje, ele faz basicamente todos os tratamentos, exceto o alongamento estético. O alongamento estético ele é caracterizado o seguinte, uma pessoa que tem uma estatura acima de 1,5 m, ele é considerado normal. Mas tem gente que quer ter 1,60 m, 1,70 m. Para isso tem que fazer um tratamento que é estético, não é funcional. Enquanto que aquelas pessoas que são de baixa estatura, como por exemplo os anões, né, do nanismo, elas têm o direito pleno de fazer um alongamento que é funcional, não é puramente estético. E temos resultados maravilhosos já com pacientes que ganharam aí 35, 38 centímetros na sua estatura final, que é muito positivo, muito positivo. Eu acho que é tudo sobre a qualidade de vida, né? Porque quando eu me despertei para esse universo, que eu nasci com ele, mas demora, né? A vida é assim, a gente vai aprendendo. Quando eu despertei e fui estudar, né? E depois eu fui pro mestrado, eu tava com o aparelho, da última vez, já com um aparelho muito mais moderno, sem dúvida, né? Eu lembro que eu até perguntei para a senhora, olha, eu tô indo, e lá tá menos 2 graus, e aí, posso ir? Porque é o meu último módulo do mestrado, eu tenho que ir. E o senhor falou comigo, uai, por que você não iria? Tem gente lá usando isso também, e como que elas fazem? Eu falei assim, eu fui. Então eu acho que essa condição. E aí ali eu também conheci algumas coisas. E nesse mestrado, quando eu cheguei no aeroporto, tinha uma pessoa com nanismo. E aí é tão engraçado, né, que é Deus, né? Tudo é Deus. E essa pessoa, ela me perguntou sobre o alongamento, né? E aí, diferente de como quando eu tinha 11 anos, principalmente porque era uma outra versão também, eu falei de uma forma diferente, até mesmo porque ele é uma pessoa com nanismo numa condição de melhorar a funcionalidade da vida dessa pessoa, né? E aí eu respondi para ela, falei, olha, eu acho que se você acha que 20 centímetros
vão te deixar mais próximo do seu dia a dia, porque é da sua realidade, porque tudo é feito por um padrão, né? Então, se isso te inclui, por favor, eu acho que você deve fazer. E depois eu fiquei pensando, eu até comentei com o Léo na época, eu falei, não sei se eu falei a coisa certa, porque eu fiquei pensando, tem que colocar numa perna, coloca na outra. Aí eu fiquei pensando o desafio dela, né? Eu falei, nossa, porque eu tô pensando na minha ótica, mas não sei se o desafio dela é maior, mas eu falei, às vezes a solução para ela é gigantesca, né? Então, imagino que essas pessoas, a gente começa a enxergar, né? E eu, à medida que eu fui estudando sobre a inclusão, né, numa ótica de inclusão, não de saúde, né? A saúde passa por ali, mas eu não sou médica. Ai, graças a Deus que eu não daria conta. Então, a gente começa a entender isso, que é sobre essa função da pessoa, esse olhar generoso. E pra mim, às vezes, com 11 anos, eu fui lá e julguei. Falei, que isso? Mas às vezes na funcionalidade para ele fazer sentido, né? Não tem dúvida. Você falou muito bem. O padrão que é utilizado para tudo, para você abrir uma porta, para você usar uma estrutura, um banheiro, tudo padrão para pessoas acima de 1,5 m. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade, porque quando você me pergunta sobre avanços tecnológicos, a gente sabe que hoje 82% da população brasileira só tem o recurso de tratamento do SUS. E infelizmente, o SUS não oferece, e mesmo na medicina privada, o Brasil tem restrições que são inaceitáveis. Já existem aparelhos, já existem tecnologias, já existem artes para alongamento, que nos países principalmente países do hemisfério norte, já estão sendo utilizados de forma ampla. Alguns países da América Latina, que não têm essas agências reguladoras que muitas vezes são restritivas, já tem material muito mais avançado, que promove resultados melhores, não do ponto de vista, às vezes, de uma imagem, mas do ponto de vista de funcionalidade, conforto, redução de dor, tempo de tratamento, muito melhores do que hoje a gente tem acesso no arsenal brasileiro. Então, assim, é importante que, principalmente a Anvisa, reveja os critérios dela de aprovação de novas tecnologias, porque o mundo ele já está talvez aí 10 anos, 15 anos mais avançado que a realidade brasileira. E hoje a gente já tem projeto, eu recentemente estava conversando com alguém e eu vi que a gente tem projeto de lei até sobre essa, eu acho que é uma coisa, não sei se é uma coisa interna, é isso mesmo, né? E na hora que eu falei, meu Deus, que incrível isso, como isso... E isso é muito mais oneroso ou não? É muito mais oneroso porque é uma tecnologia nova e tudo que é tecnologia nova, que tem desenvolvimento de investimento, a empresa que produz e que vende, ela até que equilibre o gasto é mais oneroso, né? É importante, Camila, a gente ter uma palavra que seja bem honesta. Não quer dizer que essas artes que são mais confortáveis, entendeu? Sejam a solução, não. Sim. Mas são recursos que para algumas pessoas são melhores. Ainda temos assim, os fixadores externos, talvez sejam, dentre todos os materiais utilizados, aquele que te dá mais opções, mas para algumas situações em que você pode usar para um indivíduo um material que é mais confortável, menos doloroso, e que vai cumprir, por que não ter esse? Me dá exemplo, Dr. Wagner, de casos que, por exemplo, seriam melhores usar essa arte. Por exemplo, você pega um indivíduo adolescente ou adulto, que você tem um tamanho de osso de mais de 20 centímetros e que você quer fazer um alongamento. Um osso BNA de boa qualidade, então você tem uma haste que vai dentro do osso e essa haste tem um sistema eletromagnético que vai tracionando o osso para que esse osso cresça. Tem restrição de tamanho, ela cresce no máximo 5 centímetros. Tem risco, como toda cirurgia, de infecção, de rejeição, etc. Mas por exemplo, uma tecnologia que mundialmente... Que legal, não, acho... A parte estética, inclusive, as cicatrizes são bem menores. A questão da função se preserva muito mais, porque uma haste dentro do osso é diferente de um aparelho que cruza os pinos nos músculos, nos tendões.
Então, assim, infecções de pele, que são comuns nos fixadores externos, o paciente não tem o risco. Então, tem as vantagens e as limitações. Sim. E para cada objeto de arte que você vai aplicar... Sabe que eu pensei aqui, né, de maneira leiga, pessoal, até pelo contexto que eu vejo muito, e hoje, assim, né, a gente sabe que tem um número, por exemplo, né, essa semana foi o dia da conscientização do autismo, e hoje a gente tem mais crianças com diagnóstico, e como eu, na CESP, eu acabo convivendo com muitas, e eu fico imaginando, assim, uma criança, às vezes, com uma condição neurológica diferente, utilizando esse aparelho que eu utilizei, eu acho que é muito complexo. Sim, às vezes até contraindicado. Exatamente. Isso. E aí, às vezes, vai para a amputação justamente porque fala, poxa, a família não vai conseguir conviver com isso de uma maneira saudável, né, com esse desafio de uma maneira saudável. E aí, talvez essa arte pode ser um caminho, né, porque minimiza essa... Risco de complicações, porque às vezes, né, pelo que eu ainda não vivenciei essa experiência ali dentro da SESC com uma história nesse contexto. Sim. Mas já vivenciei história de crianças com, por exemplo, fêmur congênito, que nasceu com alguma questão neurológica e que fica limitado. Fica limitado. Então, cria-se mais uma possibilidade, né? Acho que são, como o senhor falou, né? São indivíduos, né? Não. E muitos caminhos dentro dessa individualidade, né? E como o conhecimento ainda é muito incipiente, né? Quer dizer, o desenvolvimento do conhecimento, do tratamento da pessoa nessa área, é importante que o paciente, a família, procure quem tem mais oportunidade de lidar com isso no dia a dia. Sim. Porque, às vezes, um detalhe que você lê, que você escuta no congresso, que você discute com um colega que já teve uma experiência, te proporciona, talvez, um passo a mais no tratamento que até então não era, digamos assim, consagrado e nem possível para uns, mas que para outros pode ser possível. Isso. E é justamente a nossa briga, não é colocar a nossa luta com relação desafio com relação ao acesso, mas justamente isso, né? É que esses profissionais possam ter isso como uma comunidade viva e segura, porque o legado que o senhor tem, ele está aqui todo no conhecimento do senhor aqui, e o senhor vai repassando como professor, mestre, e vai trazendo, mas o quanto que seria interessante se a gente puder, de alguma forma, também deixar isso replicado e essas respostas, né, autônomas. É essa a intenção. Porque a gente sabe que, por exemplo, né, Minas Gerais, o primeiro laboratório de pesquisa de doenças raras da América Latina, a gente tem a oportunidade de ter aqui no UFMG, a gente sabe o quanto isso custa, o quanto é difícil ter pesquisa, o quanto que... Né, e aí a gente está falando de trazer voz para quem vivencia, e ao mesmo tempo também aqui para os próprios profissionais, que quando recebem uma novidade, porque são indivíduos, e a gente tem, né, eu tenho tantos amigos médicos que têm aí a minha idade, estão começando, né, e assim, olha, recentemente uma falou, olha, agora bem-vinda à vida adulta, e eu vi, você é muito cara de pau, e ela falou assim, essa é a vida do médico, eu tô adulta aos 34 anos, mas é porque é muito estudo, né? Muito estudo. Então, imagina, chegando para essa minha amiga, uma criança, e com questões que ela desconhece. E se ela puder, assim, de alguma forma buscar ali uma informação, falar, olha, essa característica, peraí, existe um Dr. Wagner aqui, Nogueira, que ele tem só 40 anos de história com isso daí que você está sofrendo. Então, peraí, pode ser melhor, pode ser mais fácil. Então, é isso, né? Que às vezes, é o que você falou, a gente encontra no congresso uma coisa e aí um médico vem aqui e traz, que é excelente, mas será que a gente também pode trazer isso para um universo mais fácil ainda, mais acessível? Mas como o senhor bem disse, na medicina, tudo que envolve isso tudo, a gente está falando de uma coisa muito inovadora, muito disruptiva. E eu também tô de calça jeans lá na janela.
Então assim, peguei isso. Então, isso é uma realidade que a gente quer fazer, mas a gente sabe dos desafios. São muitos. E essa questão do legado, ela é uma coisa muito estimulante, porque a partir do momento que a gente tem o compromisso de melhorar a qualidade de vida das pessoas, a cada dia a gente vê que a gente não sabe nada. Eu ainda tenho o hábito de, acho que pelo menos uns 5 dias da semana, estudar um pouquinho de medicina. E toda vez que eu estudo, eu aprendo uma coisinha. Que legal. Significa que eu não sei nada. Se eu soubesse, eu não estava aprendendo. Legal. Né? Então, assim, são vários os estímulos, igual você falou. A comunicação ela é essencial e não sei se você já teve a oportunidade de ler e conhecer mais sobre isso. A espécie Homo sapiens, ela disputou terreno no planeta com outras espécies Homo, Neandertal, Homo erectus, e o que fez com que essa nossa espécie preservasse foi a comunicação, porque sapiens vem de sabedoria, mas não era sabedoria de guerrear, nem sabedoria de armas, não, era sabedoria na comunicação, porque os Homo erectus tinham armas melhores que os sapiens, os Homo neandertal eram mais fortes que o Homo sapiens, só que os sapiens se comunicavam, montavam estratégias e foram dominando esse planeta, e infelizmente com um poder de destruição absurdo. Então a comunicação ela é uma necessidade de sobrevivência, né? E esse trabalho que a ACESP, né, que é a sua criatura, né, você criou, eu acho que é uma ferramenta extremamente útil e que eu estou sempre às ordens para poder contribuir. Eu agradeço demais, Lovato, porque é isso, é o desafio, né? O desafio. Já. E aí, essa daqui eu adoro, porque isso daqui tem a ver com a minha, com o meu. Eu sempre reforço que o SUS foi incrível para mim, porque eu fiz dezenas de cirurgias. Quando a minha mãe faleceu, eu perdi a contagem, porque eu sempre pergunto às vezes meu pai, ele fala, eu não sei, Camila, foram muitas, eu não estava lá, então eu não sabia, mas foram dezenas, e longos períodos de internação. E a pergunta é justamente, né, o senhor também reconhecido pela atuação no Hospital da Baleia, como que é trabalhar lá e qual é o impacto, né, do Hospital da Baleia na vida das pessoas? E aí, deixa com o senhor agora. É um degrau da sorte trabalhar na Baleia. A minha relação com a Baleia já vai mais de 42 anos que eu comecei a frequentar o Hospital da Baleia na área de assistência médica, quando eu era acadêmico de medicina, e eu ia para a Baleia para acompanhar meus professores em cirurgias. Mas a minha relação com a Baleia é muito mais antiga. O homem pisou na Lua em junho de 1969. Exatamente no dia que o homem pisou na Lua, eu fui paciente na Baleia operado de um problema respiratório de adenoide. E o tempo vai passando. Hoje eu estou na Baleia como frequentador na área de saúde de 42 anos, como depois residente de ortopedia, passei lá também, que eu fiz a minha residência no Hospital das Clínicas da UFMG, me formei na UFMG, fiz a residência, mas na nossa residência a gente passava um período de 1 ano na Baleia. E logo que eu terminei a residência, eu tive a honra de ser convidado para integrar o grupo da Baleia, que todos sabem assim, a qualidade assistencial de formação de novos ortopedistas, né? E recentemente eu tive uma oportunidade de estar com a minha mãe lá no Hospital da Baleia, a gente estava passeando, e minha mãe virou e falou assim, não sei se eu te contei, Wagner, mas o dia que você foi operado aqui de adenoide, a gente estava indo embora para pegar uma condução, e você parou, virou para o hospital e falou assim, um dia eu vou trabalhar nesse lugar. Fiquei sabendo disso no ano passado, você voltou na Baleia já. Que legal! São fatos que eu acredito que minha mãe não falou isso por necessidade nenhuma de elogio, nem mesmo de consolo, mas
É uma coisa que acontece. Então, trabalhar na Baleia, que é um hospital hoje 100% SUS, e quando não era 100% SUS, atendia aí 92% da demanda de pacientes SUS, o Hospital da Baleia ele tem uma particularidade muito, muito forte, porque é um hospital em que as pessoas que ficam na Baleia é porque gostam do que fazem. Teoricamente é um local mais longe, teoricamente os recursos de tecnologia mais avançados ainda não estão na Baleia. Do ponto de vista prático, as condições de trabalho que a gente tem são muito mais assim estimulantes pela arte que pela tecnologia. É lógico que a gente tem o amparo tecnológico, a Baleia hoje mesmo, aqueles exames necessários que ela não dispõe ali, ela tem convênios para fazer. Então hoje a Baleia nos fornece uma condição de trabalho que continua sendo muito boa. Outra característica da Baleia é que a Baleia tem como um jargão, um ditado, que na Baleia só não existe uma doença, aquela que a gente não sabe qual é. Porque de resto tem e muito. Então é um centro de formação de médicos na área da ortopedia, anestesia, pediatria, oncologia e tudo mais. Então a Baleia hoje passa por uma mudança de gestão, porque se tornou 100% SUS. Tem os pilares de sustentação dessa nova visão da Baleia, e um desses pilares é a ortopedia, o outro é a saúde da mulher, a outra parte é defeitos da face, a outra parte é nefrologia, e comum a todas é a parte da oncologia, né? Tanto da criança quanto do adulto. E a ortopedia talvez seja a especialidade mais tradicional da Baleia, porque ela remonta à atividade desde que a Baleia foi criada. O Hospital da Baleia foi criado como uma unidade de hospitais, eram 3 hospitais inicialmente, um em que ficavam internadas as crianças, na outra os adultos, na outra os parentes daquelas pessoas em tratamento que estavam com tuberculose. A Baleia foi construída para se tratar da tuberculose. Quem vai lá no Hospital da Baleia e vê aquelas árvores que estão lá com mais de 80 anos de vivência, né? Aquilo ali não é natural, tudo foi plantado, porque com aquela floresta ali existe uma purificação do ar melhor, então a tuberculose. E por que a ortopedia veio a crescer na Baleia? Porque o foco mais comum primário da tuberculose é o pulmão, da doença da tuberculose. E depois são as articulações, joelho, quadril, ombro, cotovelo e tudo. Então, quando começou o tratamento da tuberculose em Minas Gerais, que foi muito favorecido o tratamento pela construção da Baleia, a Baleia ela está completando esse ano 81 anos. Então, desde 1944, o Hospital da Baleia foi construído. A ortopedia começou em 46. Em 48 foi montada a primeira residência de ortopedia do Hospital da Baleia. E com isso a ortopedia dando esse suporte ao paciente com tuberculose, a tuberculose começou a ser controlada, né? Aí veio a polio, paralisia infantil, em que a ortopedia era o destaque, porque é a área, a especialidade médica que trata do indivíduo com a sequela da polio. E depois disso virou uma tradição de tratamento, de ensino. Hoje a Baleia, ela atende mais de 80% das cidades de Minas Gerais, né? Proporcionalmente ao número de leitos, que são 240 leitos, incluindo nesses 240 leitos tem 20 de CTI adulto, 20 de CTI pediátrico. Então, assim, do ponto de vista de assistência a pacientes em tratamento cirúrgico de fotoatividade, a gente tem hoje 210 leitos, né? Porque os outros de CTI são para suporte a isso. Então, é o hospital que mais opera em Minas Gerais, a área de ortopedia, de cirurgias, uma média hoje de 500 pacientes, uma média de 750 cirurgias de ortopedia mensal, quer dizer, é um volume, e com uma característica, todas as áreas da ortopedia a gente atende, todas as áreas. Eu tenho uma frase que é muito, às vezes, mal interpretada, e já me falaram para não usar, mas eu continuo usando ela como uma ilustração. O indivíduo chegou no Hospital da Baleia,
próximo desafio que ele tem é transpor a Serra do Curral para chegar em Nova Lima. Porque lá é o fim da linha. E ele chegou lá e tem 3 destinos. Ou ele sai, ou ele fica aleijado, ou ele morre. Mas de lá ele não sai. Então a baleia dá um suporte para a saúde pública muito grande. Sim. O paciente que chega na ortopedia da baleia, ele não volta para o sistema. Ele ali é tratado. Então isso gera assim, um compromisso. A equipe de ortopedia da baleia, ela me dá uma tranquilidade, uma alegria, porque eu falo de todo o reconhecimento que às vezes vem dirigido ao Wagner, não é do Wagner. Sou parte de um time. Se o time está indo bem, todos vamos bem. Se por acaso eu tenho a oportunidade de estar aqui agora, ser condecorado com alguma coisa, é porque o grupo da baleia é que dá essa sustentação para que a gente tenha aí a condição de aprimorar, de divulgar e tudo mais. Então é muito gratificante. A baleia hoje está passando por um processo de reformulação muito grande. Pelo fato de ter essa qualidade assistencial, nós estamos passando por um problema que é necessário ser corrigido, porque todas as complicações ortopédicas graves vão para a baleia. Todas. Então hoje é um centro de receber complicações. E para você tratar melhor dessas complicações, você tem que melhorar a sua estrutura. Não só a estrutura física, não. Estrutura assistencial mesmo. E a baleia ainda está meio desproporcional nessa condição de melhoria para atender esse paciente cada dia melhor. Mas o grupo é muito forte, a diretoria está fazendo um empenho muito grande. Nós precisamos sim de ter o apoio das instituições públicas, porque a baleia é 100% SUS. E isso leva a uma, como eu diria assim, a uma velocidade às vezes morosa para a solução. E eu sempre venho falando uma situação, o fato de ser 100% SUS é uma questão de sustentabilidade para o sistema. Claro. Porém, a baleia não pode ficar restrita ao SUS. Ela tem que ter um apoio da comunidade, ela tem que ter um apoio da sociedade, porque o benefício que ela traz para todo mundo eu sempre falo assim, eu tenho um relacionamento muito bom com empresários, com uma classe social que tem uma condição socioeconômica muito boa, mas que ninguém vive isolado, não. E o SUS, querendo ou não, é o melhor sistema de saúde que tem no Brasil. Por quê? Porque todo mundo pode ter acesso. O rico, o milionário, o pobre, todo mundo tem acesso. E o tratamento é igual. Mas assim, tem muita coisa a ser melhorada. O modelo do SUS é um modelo extremamente positivo. E eu sou até suspeito para falar, porque esse tempo todo trabalhando no SUS, se não fosse bom, eu era louco ou coerente, né? Mas eu tenho, sempre falei, a baleia, eu falo para os colegas que trabalham na baleia, e ninguém trabalha na baleia só pela questão científica, não, porque nós médicos recebemos os boletos, a conta do cartão, temos que pagar a gasolina na hora, a gente compra comida, senão a gente não... Então a gente precisa sobreviver, e a remuneração do SUS é muito ruim, muito ruim. Imagina. Então os médicos que trabalham na baleia têm também um carinho especial pelo lado profissional. E eu acho que a baleia deve... Porque eu sou o retorno do investimento feito pela baleia, entende? Sim. Porque se não fosse esse investimento do SUS, a baleia, aos médicos, dificilmente, porque o mundo é vida real, né? É vida real. E eu jamais teria tido as oportunidades que eu tive se eu não tivesse alcançado o sucesso do processo cirúrgico como eu alcancei. Então isso me deu possibilidade, me deu acesso para poder... Contribuiu sem a menor dúvida. E aí eu fico pensando, né? Aqui é uma conta matemática. Também. Ela não é muito completa só matemática, né? Porque ela é social, então ela explode. Então ela é muito mais. Mas ela é matemática, doutor Wagner, porque essa criança que é tratada ali, criança ou adulto também, mas criança é mais fácil porque tem um tempo ali, né? Então você consegue enxergar essa evolução, né? O quanto que esse investimento feito ali,
para aquela criança, para que ela chegue na idade adulta, que ela possa produzir, possa trabalhar, possa contribuir, né? E voltar para o sistema, porque é isso, né? A partir do momento que você começa a trabalhar, né? Faz a vida comercial girar, você está trazendo de volta, né? Então, se você cuida dessa criança, automaticamente ela cresce e devolve para a sociedade isso. Então, eu tenho essa gratidão imensa e sempre percebi, quando eu fiquei mais velha, fui fazer a última cirurgia, uma delas eu fiz no hospital privado, e aí a segunda, o senhor falou comigo, não, Camila, aí a baleia ainda atendia plano nessa época. O senhor falou, não, Camila, faz na baleia, por que você fez no outro? Eu falei, não sei, fui automaticamente pensando assim, não, agora eu já tenho um plano de saúde bom, então eu vou fazer ali. E aí eu realmente fiz. E ótimo hospital, sensacional, muito bom, parece um hotel na realidade, perfeito. E é engraçado que aí na segunda cirurgia o senhor me falou e eu falei, não vou fazer no baleia, não sabia que o baleia estava atendendo particular. Vou lá, claro, ao retorno, eu precisava sentir que eu estava fazendo isso. E ao ir à baleia, nossa, primeiro que eu fiquei extremamente emocionada, porque eu cheguei e eu tive exatamente, primeiro que eu cheguei lá, eu estava com o Léo, eu não estava com a minha mãe, né, muito feliz do Léo estar me acompanhando naquele momento, mas eu senti a falta da minha mãe naquele processo ali, e eu lembrei das minhas noites sozinha, dormindo lá no baleia, aquela imensidão e tudo, lembrei disso tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, gente, olha que impressionante, porque eu fui muito acolhida. O acolhimento que eu tive no baleia foi completamente diferente. Então, não é sobre o dinheiro, é sobre as pessoas. Foi diferente do que eu tive num hospital de ponta, maravilhoso, super legal, mas com relação à pessoa, com relação à assistência, sobre o cuidado. Falei, gente, então, eu falei, olha, é tão interessante porque eu lembrei do senhor naquela época falando justamente, a baleia a pessoa, não é a pessoa que escolhe a baleia, é a baleia que escolhe o profissional que está ali. Sim. E sem dúvida. E tinha ainda, naquela época, uma moça que levava o lanche que era da minha época. E aí eu falei, gente, olha pra você ver, e escolhe mesmo e fica eternamente na baleia, porque já tinha milhares, na hora que eu ouvi aquele barulhinho, porque isso é memória infantil, afetiva. Que eu ouvi aquele barulhinho e na hora que eu vi, eu falei, cara, eu te conheço. E aí eu falei e ela ficou emocionada e tá porque 300 anos depois, então eu acho que a baleia tem isso mesmo. A baleia seleciona-se de uma forma natural. A baleia é um hospital formador, né, de médicos, de técnicos de enfermagem, de técnicos de radiologia, laboratório, nutrição, psicologia, mas fica na baleia quem tem uma doença que chama baleite. Baleite é uma doença que... E vai preservando. Hoje, a personalidade da maioria dessa nova geração me preocupa um pouco, porque eu vejo que o afeto está muito seletivo. E isso aí gera uma certa preocupação de ver como que essa nova geração está lidando com a pessoa, com carinho. Então eu tenho um final de reuniões com um grupo de colegas lá mais jovens, que é o seguinte: a gente deve tratar do nosso paciente como a gente gostaria que a nossa mãe fosse tratada. Para quem não gosta da mãe, a pessoa mata. Exatamente. E a gente vê que a cada dia, assim, a própria tecnologia está influenciando muito no comportamento dos profissionais, não só médicos, não. De maneira geral. De maneira geral, social, Mas que se o ser humano não colocar o afeto como a ordem número 1, eu acho que o futuro da nossa espécie está muito difícil, porque de todas as relações que eu conheço, a política muda, a econômica muda, a social muda. De todas as relações, a única que não muda é o afeto real. Ela não muda. Ela só cresce. Só. Né?
Então, assim, eu tenho muita atenção com isso e sou muito exigente no comportamento do meu grupo. Falo que enquanto eu tiver saúde física, mental e energia para defender essa linha, eu vou defender. Ai, que bom. E na realidade, a gente sempre pensa assim, enquanto do outro lado da mesa, né, enquanto paciente, a gente, e aí hoje adulta, mas quando criança, quando eu via o Dr. Wagner, eu lembro perfeitamente de uma cirurgia que eu tava com muito medo, e olha que eu já tava cansada de fazer cirurgia, sei lá por que eu tava com medo. Deve ser. E aí eu cheguei, tava cansada de cirurgia, eu cheguei, e aí não lembro qual era o médico, tinha um outro médico mais jovem, assim, e aí ele conversando comigo e eu falando, não, eu não quero dormir, eu quero que chame o Dr. Wagner, se ele não estiver aqui, eu não vou fazer cirurgia, eu quero que chame o Dr. Wagner, por favor. E aí o senhor chegou e falou assim, ô Camila, por que você não quer dormir? Eu falei, não, Dr. Wagner, tô com medo, eu não quero dormir, eu quero ficar acordada. Aí o senhor falou assim, gente, deixa ela acordada. Então, dá anestesia. Camila, você dá conta? Camila, olha, vai ser o seguinte, nós vamos te dar anestesia, você não vai sentir nada daqui para baixo e você vai ficar um pouco sonolenta, que é melhor você ficar calma, mas você vai ficar acordada. Mas aí você tem que me prometer que você vai ficar calma, tudo bem? Aí eu falei, tudo bem. Aí eu falei, por que eles não fizeram isso? Aí você virou pra mim e falou assim, porque eles não sabiam, mas agora eles sabem. Aí pronto, e aí você pensa, como que é interessante para a criança, a visão da criança, de quem está cuidando. A minha visão, eu escrevi uma história em quadrinhos, e o senhor está lá nessa história em quadrinhos. O Dr. Wagner. E o Dr. Wagner está lá na história em quadrinhos. Estamos devendo um exemplar. Chegará. E aí, nessa história em quadrinhos, muitas vezes aparece isso. Eu estou lá com medo, ansiosa, e quem que aparece? É o Dr. Wagner, que ele vem com uma resposta para mim, ele vem e me conta. Então eu acho que o médico, estou falando da nova geração, talvez ele não tenha noção da importância dele para quem não sabe nada, porque a criança não sabe nada do que está acontecendo. Minha mãe não tinha noção, eu não tinha noção nenhuma, minha mãe só disse que era melhor para mim estar ali e eu estava cumprindo o que ela me falou, ficando ali para poder melhorar. Então, assim, esse cuidado humano, ele é fundamental. Entendo. Mas isso tudo vem de aprendizado, né? Eu tive os bons professores, falei a minha família, né, que é a base de tudo, né? E hoje a minha família, minha esposa, minhas filhas, as netas, os enteados, quer dizer, tudo isso, os amigos, e eu acho que tudo isso vai ajudando a gente a se formar. Um certo dia me perguntaram, uma pergunta que foi muito difícil de responder. Capciosa. Não achei capciosa, não. É uma pergunta muito inteligente, mas difícil a resposta. Eu estava conversando numa situação de um take parecido com esse aqui, mas pode ser até mais técnico, e me perguntaram qual que era o meu diferencial. Eu achei difícil responder. Aí eu falei, bom, eu acho que o meu diferencial é uma coisa muito simples. Eu trato todo mundo igual. Só isso. O respeito que eu tenho a um bisavô, eu tenho uma criança que sabe conversar. Eu converso normal. É verdade. Eu acho que o desrespeito de você chegar para uma pessoa que já tem muitos anos de vida e que está lá com uma situação de sofrimento, chegar assim, que bonitinho que você está, que gracinha. Não, você trata com respeito, assim como a criança. Se você trata a criança com respeito, ela vai te respeitar. Então a conversa é uma conversa normal, como toda pessoa merece ser tratada, com carinho e com respeito. E para demonstrar carinho e respeito, não precisa de floreios, não precisa de muito confete, ornamentação, muito brilho, não, isso é bom. E é muito acompanhando é bom. Mas numa quantidade que não vai fazer diferença da base, que é o tratamento da igualdade. Eu também acho. Acho que
E sem dúvida, né, no universo médico, eu acho que é muito necessário, muito necessário, porque a fragilidade do outro ali, o outro, ele tá... Camille, tem uma passagem profissional que ilustra isso muito bem, eu teve uma época na minha vida que eu tinha decidido a fazer tratamento só de crianças, ser um ortopedista pediátrico exclusivo, que hoje é uma questão, digamos assim, comum. Eu me formei em ortopedia para tratar adulto, mas eu acho que eu sou da última geração de um médico ortopedista geral e etc. E hoje não, hoje ele faz ortopedia, depois quer fazer ortopedia pediátrica, área de joelho, tudo. É uma realidade mundial. Mas aí um momento eu falei, agora eu vou atender só criança. Isso eu tinha 50 anos de idade, isso foi há 15 anos atrás. Eu vou atender só criança. Eu acho que eu já tenho a capacidade de me propor isso. Aí fui procurado por uma senhora que eu já tratava há mais de, talvez uns 15 anos. Falei com ela, falei, ó, eu estou aqui atendendo a senhora, vou te solicitar os exames, a senhora vai trazer para mim, mas quem vai conduzir o tratamento não vai ser eu mais, porque a partir do seu retorno eu vou atender só criança. Ela, muito tranquila, falou, então tá bom, doutor, tá certo, eu vou fazer os exames. E no retorno dela, ela ficou lá com a criança e tal. E eu falei, a senhora teve alguma dúvida? Ela falou, tem, doutor. O senhor falou que ia tratar a partir de agora só de crianças. Eu estou com quase 90 anos. Quem que vai tratar da criança que tem dentro de mim? A senhora quebrou minhas pernas. Volta semana que vem que nós vamos resolver. Tá tudo resolvido. Então, assim, eu acho que essa essência do ser humano de se achar adulto, maduro, ela é exposta à fragilidade quando a emoção ou quando a coisa aperta. Eu já vi muito, como se diz, marmanjo, que se considera autossuficiente, que quando tem um grande problema fala assim, que Deus me ajude. Amém. É isso mesmo. E no final das contas é isso, que na realidade o tempo inteiro. E essa frase, eu acho que é até bom, sabe, doutor Wagner? Eu tenho aprendido agora, porque depois que eu perdi a minha mãe, eu perdi ela relativamente cedo, né? Eu estava com 20 anos, e eu me coloquei num papel, até mesmo, talvez pela história também, né? Da independência, assim, eu quis uma independência muito acelerada. E isso tem lá suas dores, né? E aí tem várias coisas que se envolvem nisso, mas eu acho que essa criança que vive esse processo, como eu vivi muitas outras vivem, elas têm isso, elas têm uma coisa meio, sabe, que acelerar, se pode acelera? Porque eu perdi um tempo, então se eu posso, eu vou acelerar aqui. Isso tem um preço, né? Porque na realidade, o que acontece com a fruta? Eu adoro as relações com a natureza, né? Acontece com a fruta quando a gente tira ela do pé antes da hora. Saborosa. Não dá errado, uai. E aí, então, né, óbvio, né? Sempre falo que tem gente que vai do verde ao podre sem passar pelo maduro. Mas o acelerar esse maduro também, e aí a gente tira essa criança interior aí, que essa senhora bem disse. Sim. E a gente acaba querendo ser independente num mundo que não tem como, porque a gente tem controle de nada. A gente chegou falando hoje aqui sobre isso. Aí eu falei, olha, na vida eu tô aprendendo uma coisa, mais uma, né? Que se for para ser pessimista, pensando que se der errado eu tô pelo menos preparado, já deu errado, porque na real é o seguinte, se der errado você vai sofrer tanto quanto, então é melhor eu pensar que pode dar certo. Sem dúvida. Eu penso que se der errado aí eu sinto o sofrimento. Então a gente vai aprendendo, né? E é um aprendizado sem fim. E aí... E morre sem saber nada. Não, e pois é, que bom, né? Talvez para alguns isso é a oportunidade de voltar de novo e continuar aprendendo. Para outros a gente evoluiu o suficiente e ficou perto de Deus. Mas enfim, de toda maneira, eu acho que é bom, porque aqui a gente sabe que é passagem. Isso é um alívio, para mim pelo menos. É passagem. Concordo. Eu acho um alívio. Então eu fico bem tranquila de pensar isso, porque também eu penso que aqueles queridos que não estão mais aqui, foi um alívio para eles também, como vai chegar a minha vez de viver esse alívio. Então, seguindo, a próxima a gente até falou um pouquinho disso, né?
que o senhor, na minha opinião, é um entusiasta aí da tecnologia, né? Tanto da tecnologia assistiva, tecnologia na medicina, eu acho o senhor super entusiasta nisso. E o incentivador da ACES desde o início, desde quando a gente não tinha nada, e que eu falei assim, doutor, eu tô pensando nisso, senhor. Então, como que na visão do senhor, né, essas áreas se conectam, né, com a medicina, que é o nosso desafio com a CESP mesmo, de trazer esse profissional médico, esse especialista, né, não só o médico, mas o profissional de saúde, né. O senhor, através do senhor mesmo, eu conheci grandes, né? Tem a Regi, que é maravilhosa, uma fisioterapeuta que me acompanhou tantos anos, entre muitos outros. O que o senhor acha, né, com relação a isso, né? Como que essas áreas se conectam com, né, a tecnologia, com a medicina? E o que a gente pode fazer para isso fluir? Igual a gente comentou aqui, a questão da espécie humana, né? Que se não fosse o poder da comunicação do Homo sapiens, essa espécie animal não estava aqui. Então, eu acho que a comunicação ela é uma coisa imutável, ela é a cada dia melhorada, mais acessível. E hoje nós estamos passando por um momento histórico em que a ferramenta principal digital, a inteligência artificial, que agora virou uma, como se diz assim, a faixa atrativa do mundo, né? Agora quem não entrar na inteligência artificial está fora do mundo. Eu sou muito crítico a isso. Eu acho que são ferramentas extremamente positivas, bem-vindas, desde que bem utilizadas. Exatamente. Tem uma frase muito boa de um colega meu que falava o seguinte: aquele indivíduo que sempre sonhou em ganhar um martelo, quando ele ganha um martelo, ele acha que toda a cabeça é de prego. Verdade. Então, Ótimo. Essa frase ela é ilustrativa demais. Tem um pedagogo americano, chama Richard Dreyfuss, e eu vi uma entrevista dele, já li alguma coisa, e ele faz uma análise que eu concordo plenamente. A ferramenta é ótima. Os usuários não sabem dominá-la. Os mestres não sabem explorá-la. O equilíbrio é essencial e vai demorar. Enquanto isso, a gente vai ver muito erro, vai ver muita melhoria, vai ver muito acerto. Então, isso aí tem influência cultural demais. A gente vê que o Brasil é um país que talvez seja o segundo ou terceiro lugar do mundo onde mais se utiliza a mídia social, telefone, com WhatsApp, com Facebook, com Instagram, etc, etc. Mas eu fico extremamente feliz de estar aqui, né, nesse momento, porque eu tenho certeza que o acesso, com a sua coordenação, com a nossa diretora, né, esse trabalho que vocês fazem é um trabalho extremamente positivo e acho que tem que ser aberto a opiniões de outros que não estão, às vezes, com oportunidade, nem condição de estar aqui, mas que pode contribuir e disso surge muita coisa positiva. Eu sou um entusiasta da comunicação, já tive a oportunidade de, inclusive, assumir compromissos e cargos na Sociedade Brasileira de Ortopedia. Por mais de 5 mandatos eu fui o diretor da comunicação da sociedade. Tive uma experiência maravilhosa na época do Covid, porque na época do Covid a comunicação ela teve um impulso imenso através da mídia digital, porque ninguém saía de casa. Então eu recebia pedidos de informação, de divulgação, de coisas que eu nunca podia imaginar. E quando eu conheci essa linha de conselho desse Richard Dreyfuss, eu tenho que ser um pouco mais seletivo. Sim. O que eu não souber, vou procurar saber. Isso. Se eu conseguir a informação, eu posso até dar espaço para isso. Se eu não for, eu vou na origem. Se eu não conseguir a origem, eu vou em quem me mandou e que me convença de estar adequado. Mas eu acho que é maravilhoso a iniciativa, sem dúvida, comunicação é essencial e a gente tem a obrigação, não é o dever, não, a obrigação de transmitir para outras pessoas informações bem concretas e embasadas. A honestidade, quando eu falo assim, talvez eu tenha tratado, talvez eu seja um dos médicos do mundo
entre os 20 médicos do mundo que jamais tratou de doenças como açúcar. Eu não sei nada. Não sei nada. Como você não sabe nada, você já tratou mais de, talvez, 1000. Eu não sei nada. Porque cada um que eu vou tratar é diferente do outro. Da personalidade, da família, da gravidade. Eu tenho roteiros que me permitem, né, a ter programas desses roteiros que têm resultados melhores. Mas isso é só uma teoria. Porque se durante o tratamento tiver um problema, eu tenho que mudar o roteiro, tenho que mudar o programa, tenho que saber conduzir uma complicação. Então, assim, acho que tem que ter uma crítica grande, porque a responsabilidade é para transmitir coisas boas, positivas e... Sem dúvida. Eu também acredito nisso. E sabe que é uma preocupação que a gente tem na SESM, e uma vez recente, conversando com uma médica geneticista, e aí ela falou: Camila, como que a gente vai controlar dentro da SESM? Porque tem alguns médicos agora, e aí sempre existiram, mas como hoje a mídia social ela é muito rápida, né? Então, parece que é agora, mas sempre existiu. Sempre existiu. Ela falou: porque às vezes sem um embasamento traz alguma coisa, porque pode trazer alguma coisa desde que você tenha, olha, fiz esse teste com um clínico aqui, com X números de pacientes, e tive esse resultado, né? Mas é importante que seja trazido isso, porque às vezes a pessoa, soprei aqui, saiu essa informação, então eu vou colocar essa informação e vou dar isso como solução, né? E aí eu falei: olha, o que a gente sempre pede é justamente isso, né? Que, primeiro, a gente convida para a SESM quem a gente acredita, né? E, obviamente, a própria IA, no seu benefício, que eu acho incrível, que ela faz a leitura e fala aqui: olha, o conceito dentro da SESM a gente traz tudo o que é estudo clínico e vivência. E aí a vivência do médico é diária, né? E do profissional de saúde ela é diária. Então ele pode trazer ali. Então tem que ter um cuidado para que não fale uma coisa. Porque o Google ele já faz isso, né? Ele a gente não precisa de ir muito longe, ele já traz essas respostas estranhas. Mas por quê? Porque ele é literal mesmo. Então, o conceito de trazer a SESM para esse lugar, como o GPT também, ele também foi criado para dar respostas, mesmo que mentirosas. Então, ele vai sempre te dar uma resposta. Ele só replica o que ele recebeu de informação. Exatamente. E mesmo que ele não quer nem saber se está certo ou se está errado, ele está te baseado, ele transmite a informação com o maior número de vezes que ele recebeu. Exatamente. E dentro desse padrão, a gente tem que fazer a diferença. Eu posso ser uma plataforma de base de IA, que a gente é desde o início. Sim. Só que no início não existia o GPT. E hoje ele existe. E aí o que a gente fala: olha, se você for lá e procurar no GPT, você vai encontrar respostas. Mas a resposta vinda do Dr. Wagner só dentro da SESM. Por quê? Porque aí vão ser as respostas que os médicos colocam lá, né? Que os profissionais colocam lá, vindo de quem de fato a gente acredita, de quem a gente sabe que pode acreditar. E óbvio que a gente vai encontrar diversos desafios. Eu estou querendo esses problemas bons na realidade, mas vai ser ao longo do caminho. E a gente sempre fala: por que é seguro? 99,9% seguro. Tem uma porcentagem aí que... Tudo na vida é risco. Tem de risco. Mas a gente, com a tecnologia, traz uma certa segurança maior do que o que a IA comum vai trazer aí. E a gente quer, de fato, ser uma comunidade que eu possa falar assim: Dr. Wagner, o senhor vem aqui para a SESM, e vindo para a SESM, o senhor pode expor tudo, pode colocar tudo, pode fazer o que o senhor quiser, pode fazer live, o que o senhor quiser, o senhor faz aqui dentro. Só que, será que uma consulta do senhor, se a gente tiver uma fila aqui de pessoas que estão lá no Acre, que precisa de consultar com o senhor online, essa pessoa pode procurar o senhor, não tem nada a ver com a gente não, ela pode procurar o senhor pode garantir uma consulta gratuita no mês para uma pessoa que estiver nessa fila aqui?
E aí, com muito prazer. E eu tenho certeza disso. E é exatamente isso que a gente quer fazer, como já aconteceu antes da acesso. A gente fala, doutor, vai ter uma pessoa aqui e ela tá precisando muito, e essa pessoa me manda mensagem, e eu tava do outro lado do mundo, e essa pessoa falou assim, meu Deus, como esse doutor Wagner pôde me aliviar com tantas informações, porque no final das contas é isso, essa pessoa, acho que ela tinha gêmeas, e uma menininha dela, acho que ela é do norte do Brasil, e uma menininha dela, acho que é Gisele o nome dela, uma menininha dela nasceu com febre curto congênito, e aí ela me achou, não sei como, e aí quando ela me achou eu falei, olha, que ela falou, olha, os médicos aqui estão falando assim, 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 eu queria ter uma experiência com um outro médico, e eu vi você falando, eu falei assim, claro, eu falei, é o médico. Aí mandei o contato e olha o alívio que uma informação pode trazer, né? Então, no final das contas, que o senhor falou que a gente precisa de afeto, né? No final das contas é sobre isso, e isso é impagável. Doutor, vai pra mim, e às vezes as pessoas me chamam de loucas, mas eu tenho loucas junto comigo também, né? Então, vocês falam, mas por que isso? Eu falei, porque se eu consigo levar uma informação para uma pessoa, eu tenho uma pessoa aliviada, uma mãe aliviada, uma mãe que consegue dormir melhor, uma mãe que está preocupada com 1000 coisas e falando, o que eu vou fazer? Será que é só isso mesmo? Não, tem isso, tem aquilo, olha, eu já tenho 36 anos, eu tô aqui, tá tudo bem comigo. Olha, sabe assim, e o tanto que para ela faz bem ter esse olhar de falar, olha, realmente tá tudo bem, ela tá vivendo a vida. Então eu acho que é muito disso que a gente quer trazer, e aí já estamos quase no finalzinho, e quase e aí é retórico isso daqui, mas eu acho que é importante. Existe alguma história de algum paciente que te marcou profundamente, que te lembra por que você escolheu esse caminho, essa profissão? À medida que a gente vai ficando um pouco mais vivido, né? Como eu te falei, hoje talvez a gente tenha aí um número de pacientes que passa dos milhares, vários mil, né? Mais de 2.000. E tem várias histórias marcantes, porque eu falo que quando a gente inicia um trabalho que até então era desconhecido, que esse desafio que é trazido, e a partir do momento que a gente valoriza esse trabalho, você começa a ter situações que são mais marcantes. Talvez a maior não seja de um paciente, não, mas seja de uma situação que eu falo que se repete até hoje. Muitas pessoas ainda me perguntam, Wagner, você ainda opera SUS? Eu nunca operei SUS. Opero pessoas. Se eu recebo o valor que o SUS me paga, eu não fico satisfeito não, porque eu acho que ele é desrespeitoso. Mas eu também não trabalho no Hospital da Baleia pelo valor que eu recebo. E teve uma situação que o paciente trouxe a filha com uma lesão muito grave, em que nós começamos a fazer o tratamento. E ainda acompanho, e graças a Deus o resultado ficou bastante satisfatório. E um dia ele me perguntou quanto que eu ia ganhar para fazer o tratamento daquela filha dele. Eu virei para ele e falei assim, só se você me falar o quanto que ela custa. Como é que é? Eu falei, se você me permite tratar da sua filha, sempre eu te falei que ela vai ser submetida a uma anestesia, tem o risco de morrer na anestesia, se ela vai fazer uma cirurgia óssea que tem risco de dar uma infecção do osso no colar. Então, isso tudo, quanto que eu recebo, não tem preço não. É um valor em remuneração é variável. A consulta do SUS hoje é R$ 4,50. A consulta do meu consultório é de R$ 700.
tá bom, é o valor que eu preciso para manter meu padrão de vida. Sim. Então, assim, mas eu trato todo mundo igual, não tem diferença nenhuma. Então, o valor, essa minha passagem, para mim foi extremamente ilustrativo. De despertar nessa pessoa e de me alertar. Sim. Que não é pelo preço, é pelo valor das pessoas. Né? E agora, tem certas situações que são talvez mais marcantes, porque talvez foram os primeiros pacientes com doenças muito raras que abriram uma fila de outros pacientes. Mas eu prefiro falar que todos são especiais. Todos. Porque igual eu te falei, eu trato todo mundo igual. E é mais pura verdade. Isso é tão bom. E é um aprendizado num mundo meio... Eu acho que o mundo é muito bom. Eu acho que o mundo é bom. Eu acho que a maioria das pessoas são boas. Sim, também acho. Também acho. E eu faço uma crítica, é que hoje, principalmente hoje, que não era assim uns anos atrás, a divulgação da violência, das coisas negativas, são muito mais bem-vindas, porque o animal humano é uma raça, o bichinho danado. Exatamente. Eu falo que desde que o Coliseu foi construído para matar gente, etc., então eu tenho falado ultimamente que se fosse bom, ia chamar animal. É verdade. O animal, porque o bicho é um animal. É verdade. Faz sentido, doutor Wagner, faz sentido. Mas eu também acredito. E tem a ver com a próxima pergunta. Na sua visão, qual é o futuro da ortopedia, né, com o avanço da tecnologia, impressão 3D, robótica, inteligência artificial? E eu falo que tem a ver porque se a gente não acreditar que é bom, não faz sentido. Exatamente. Então, para a gente continuar, a gente tem que acreditar que é bom. Então, trago essa pergunta para o senhor falar desse futuro e dessa tecnologia aí que vai aparecendo no seu universo. A arte da medicina está trazendo muita ferramenta nova, né? Essa ferramenta nova, ela muda o comportamento do profissional. A gente tem a tendência a ficar mais acomodado. Quando eu me formei em 85, a gente tinha acesso a alguns livros, maioria de literatura internacional. A literatura brasileira de medicina era muito limitada, revistas de atualização eram poucas, 2 ou 3. E a gente tinha que ter memória para gravar as informações. Hoje, se eu viro para um colega mais jovem e pergunto que tipo que é aquela lesão, ele simplesmente abre o celular e fala, pela classificação tal, é isso. Só que o dia a dia não vai permitir para ele essa facilidade. Se você chegar numa consulta médica e o médico abrir o computador para te dar a resposta da sua doença, você vai embora. Exatamente. Então, assim, essas ferramentas são muito bem-vindas. Sim. A questão é saber usá-las. Sim. Isso é, saber usá-las. E eu vejo a ortopedia como talvez uma área da medicina que só vai crescer. Sim. Porque acho que a medicina ainda é uma arte que, com todo o avanço que ela teve, ela é extremamente rústica. Sim. Rústica. Você deu um exemplo aí da amputação. Quer dizer, você imagina uma cirurgia que você tira um pedaço da pessoa e joga fora. Joga fora. Se você vai jogar num cemitério ou num crematório, não importa. Você descartou aquilo e pronto, acabou. Então eu acho que, se Deus quiser, a saúde um dia vai chegar na origem do problema. Então, problemas genéticos, eles vão ser detectados antes que o casal gere uma criança ou aquela possibilidade. Então eu vejo a ortopedia como talvez uma das áreas da especialidade médica que não vão acabar, porque até que essa genética chegue nesse nível, a ortopedia vai evoluir bastante. Depois vem a ortopedia dos jovens, tal, que está muito relacionada aos acidentes. Se hoje a gente tem acidente de moto, daqui a uns 50 anos vai ter de disco voador, de drone, mas não vai parar de ter acidente não. É verdade.
E a outra área que a medicina tem cada dia evoluído mais é na área regenerativa, né? Com terapias regenerativas e com cirurgias de substituição às próteses e tudo. Então eu vejo que a ortopedia é uma especialidade que vai do recém-nascido até o bisavô. Então eu acho que essas ferramentas vão contribuir muito. Mas eu sempre falo e repito uma frase que eu aprendi. Não é nenhuma vantagem você ser o primeiro nem o último. Às vezes é melhor você esperar o equilíbrio para você aplicar aquilo com mais segurança verdade. E expor o seu paciente a menor risco. Sem dúvida, sem dúvida. Tá no meio do caminho, né? Eu acho que é melhor. Para algumas áreas, né? Aí eu me incluo como um grupo de loucos, né? Que a gente começou a desenvolver uma série de coisas. Mas aí eu acho que a gente fala muito mais do geral do que propriamente. Eu tenho discutido muito ideias e pouco pessoas. Acho que tem pessoas muito privilegiadas que têm a oportunidade de ter a sorte para poder desenvolver coisas mais rápido. Mas no geral eu acho que o equilíbrio é o melhor. É o melhor, sem dúvida. Agora o mundo só se renova e aprimora pelos loucos. Ainda bem que são a minoria. Ainda bem que são a minoria. E eu fico um pouco triste, que eu ouço várias vezes assim, você é doida demais. Ô Camila, eu gosto de você, mas você é doida demais. Eu falei assim, se gosta, pelo menos eu não tô fazendo mal. A minha loucura não faz mal. A minha loucura é para fazer bem. Você tem um papel que não pode ser desacelerado, você tem um papel maravilhoso, você, a equipe toda do Acesso, de trazer assim um volume, uma qualidade de informações com crítica para despertar nas pessoas busca de melhorias. E até visibilidade, sabe, doutor Wagner? Eu sempre vejo assim, quando eu vou, por exemplo, numa ONG, que assiste pessoas com deficiências, doenças raras, quando a gente chega lá, eu cheguei em uma especificamente e eu vi lá escrito assim, visibilidade é vida. E eu fiquei pensando, gente, verdade, né? Porque a sociedade, na sua bolha ali, e ela vai ficando ali, e aí principalmente, né, algumas pessoas vão ser despertadas, e elas estão muito no alto, e estão numa vida que parece castelo encantado, e de repente uma coisa na vida da família, de um familiar, desperta e aquela pessoa fala, peraí, o que é isso? Então deixa eu ajudar. Sim. Mas o ideal é que não precisasse disso para despertar, mas tá tudo bem, se aconteceu eu já fico feliz que despertou. Já fico feliz que despertou, mas a gente percebe justamente isso, né, que quando a gente traz a informação, e muitas vezes eu falo assim, no Brasil existem 3 milhões de pessoas com doenças raras, existem 18 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, e muita gente, às vezes, se for num universo de investidores, eles falam assim, 18 milhões de pessoas, eles falam assim, não, tá sério? Esse número é verdade? Olha, acontece uma coisa muito interessante, que não é doença. Você vê, mas não enxerga. Isso. Então, agora, talvez, igual quando você fala assim, vou comprar uma Ferrari. E Ferrari não é um carro que tem muito. Mas, de repente, você começa a ver um monte de Ferrari, mesmo sendo um carro que tem muito. Então, vai acontecer isso agora, porque você vai começar a enxergar. Isso. Então, eu acho que esse é um processo de que a informação e a mídia social faz muito mal, na minha opinião, porque a gente está tendo toda essa oportunidade que a gente está falando, mas ela seleciona o que vende, né? E eu sou super capitalista, eu gosto de gastar dinheiro, eu acho legal, gosto de dinheiro, mas eu gosto mais de gente do que de dinheiro, então por isso eu tô aqui. Entendi. E aí, eu acho que se a gente consegue trazer um pouco dessa roda pra gente, a roda é o seguinte, olha, na Acesse-me a gente está falando de um negócio social. Como toda empresa, ela tem uma razão social. Só não é aplicado dessa forma e não tem esse pensamento. Mas tudo é uma razão, você tem que ter uma razão social de existir. E quando a gente começa a trazer isso para que as pessoas comecem a entender e falar, peraí, não, aqui também é uma roda e tem informação e tem dados. E a indústria farmacêutica pode fazer mais dinheiro com isso. Por quê? Porque ela pode enxergar mais gente que precisa dela. Como o senhor bem falou, olha, se é um remédio se é um remédio, ou se é uma órtese, uma prótese, se é uma haste, o que for, que é para pouco aqui, vai custar, porque eu estou investindo muito em pesquisa, eu investi muito, eu tenho poucas pessoas,
vai ser caríssimo. Quanto mais gente eu vejo que pode, quanto mais eu posso bater na porta e falar, ei, governo, existem milhões, milhares, centenas de pessoas, a gente começa a trazer mais possibilidade. E esse é o nosso papel. Mas a gente está indo contra a maré, mas contra uma maré sistêmica, mas a favor de uma maré do que é bom para a sociedade, né? Então a gente está tentando equilibrar esses pratinhos. Vamos para a próxima, que tem a ver com o que a gente está falando também. Na opinião do senhor, o que falta no Brasil para que mais crianças, jovens, né, tenham mais acesso, mais cuidado de qualidade, como que de fato eles merecem? Mais acesso, eu acho que é a saúde, né, de maneira geral. Né, no começo, eu acho que eu comentei com o senhor, né, que às vezes a criança lá no Acre, que nasceu com fenótipo congênito, ela não sabe que existe uma possibilidade de um outro tratamento. Então, dentro desse universo, exemplificando isso, né, o que o senhor acha que falta para a gente, enquanto Brasil, né, chegar desse outro lado? Outro dia me perguntaram uma pergunta muito simples, que eu achei muito fácil de responder. Eu tenho um consultório que eu atendo só pacientes particulares. Eu trabalhava numa clínica que atendia só convênios, e no Hospital da Baleia, que era só o SUS. Eu fui médico da FEMIG, trabalhei no Hospital João de Três da Amélia por 27 anos. Eu trabalhei e dei aula na UFMG. Então, eu tenho a oportunidade de atender as várias classes socioeconômicas do Brasil. Perguntaram qual que era a diferença do paciente particular, do convênio e do SUS. Aí eu dei o exemplo seguinte: o paciente particular, você fala com ele para comprar um cortador de unha da marca Trim, cortar a unha, ele vai lá na farmácia, compra o Trim e corta a unha. Aquele que está ligado ao convênio, pelo fato do convênio, ele vai na farmácia para comprar o Trim, pergunta se tem um Trim mais barato, e você pode esperar a unha crescer um pouco para cortar ela uma vez só. E o SUS normalmente falta Trim, falta unha, não é um problema. Então eu acho que o problema que a gente tem no país, e eu fico às vezes muito à vontade de falar isso, porque eu sou um curioso viajante. Eu já conheço mais de 110 países no mundo. E a coisa que mais me atrai em todos os lugares que eu vou são os hábitos culturais das pessoas, a cultura das pessoas. Então eu acho que o Brasil falta um governo sério. Sim. Porque quando você está falando a nível de uma sociedade toda, a sociedade toda ela tem em comum a estruturação feita pelo governo. Sim. Que melhora para a maioria ou piora para a maioria. Na área da saúde especificamente, a gente tem muitos projetos e poucos programas. Não me trouxeram aqui um projeto bacana para aprovar essa ideia, não. Enquanto que se tivesse um programa, seria um programa de Estado, não do governo. Sim. Mudou o governo, mas a vacinação para a polio tem que continuar, porque é um programa de governo. Isso. E a política que é usada hoje pela maioria dos governos é uma política de sustentação de políticos. Existe não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não tem dinheiro para aquilo. A pandemia veio e mostrou que dinheiro nunca foi falta para nada. Tem dinheiro para muita coisa. Ao invés de pegar esse montante de dinheiro e aplicar diretamente numa melhoria para a grande maioria, muito desse dinheiro é destinado à mão de políticos, e aí tem políticos de boa e de má qualidade, e esses políticos utilizam esse dinheiro que é da saúde de uma forma muito pessoal. Entendi. Eu acho que de uma forma geral o problema está muito vinculado à questão de um governo. Agora, aquela frase antiga, né? Cada povo tem um governo que merece. Isso. E o nosso país,
ele tem o governo que tem, porque no Brasil, eu escutei uma frase muito boa de um professor, no Brasil tinha 3 problemas. O primeiro problema era a falta de educação do povo, e os outros 2 também. Que triste. E hoje eu coloco um 4º problema, que é a impunidade. A impunidade. Porque a impunidade, ela sustenta a qualidade Não tem mudança, não tem mudança. Então, eu acredito que o problema da gente ter o governo que tem, de ter a saúde que tem, de ter a segurança que tem, de ter o transporte que tem, de ter a condição de higiene que tem, saneamento básico que tem. Você imagina, no Brasil, a gente tem de 18% a 20% da população que não tem esgoto. E aqui do lado, tá? Não, pertinho. no Brasil. No Brasil. E cidades assim, do ladinho da gente. Nós vivemos hoje, teoricamente, na 3ª capital mais rica do Brasil. E a gente tem o que tem, enfim, problemas de transporte, violência, acesso à saúde, etc. E a partir do momento em que você não tem uma população que está educada para analisar criticamente uma situação e promover mudanças, de preferências pacíficas, Sim. Você abre espaço para outros poderes. Sim. Aí vem o poder das milícias, o poder do narcotráfico, o poder de órgãos que não são respaldados pelo povo, como o Supremo Tribunal, que manda e desmanda, faz o que quer. Então, você pega uma situação em que, se você tivesse um país de pessoas com acesso à educação, com crítica, com poder de escolha, e que tivesse um governo que fosse mais, digamos, voltado para essas necessidades, provavelmente você não abriria espaço para comandos paralelos, milícias, etc. Então, assim, eu acho que o que sustenta o problema maior do país são esses 4. As 3 faltas de educação e a impunidade. É verdade. E aí a gente tem um problema raiz, né? Porque para mudar isso tudo, a gente pega vários bons exemplos aí pelo mundo. Você fala, a base de tudo é educação, né? E aí hoje eu te falo o seguinte, a minha visão é que você tem 2 rotas para mudança. Uma pacífica, que leva mais tempo, e a outra através das armas, da violência, que eu não concordo. Eu prefiro levar mais tempo. E hoje, o mundo mostra uma coisa que é interessante. A educação é um pilar de sustentação, mas não é o mais importante hoje não. Porque hoje, se você rodar pelo mundo afora, o comportamento das pessoas está muito mais voltado para o econômico e pelo material do que pela educação. Sim. Eu me lembro, eu fui em uma cidade, uma capital da Europa, em 1993, e o que me chamou a atenção foi o seguinte: numa avenida de 4 pistas de cada lado, mão em 2 vias, o sinal estava fechado para o pedestre, não vinha nenhum carro, e as pessoas paradas esperando o sinal de pedestre abrir para eles atravessarem, sendo que nenhum carro na avenida. Eu voltei nessa mesma capital há uns 5 anos atrás, ninguém respeita isso mais não. Mudou. O sinal está fechado, não vem carro, você vai atravessar. Por que ele quer atravessar? Porque tempo é dinheiro. E tempo, na realidade, é vida, né? Tempo é vida. Só que muita gente confunde. Ao invés de ser, ter. Mas e aí entra no que a gente estava falando, né? Que é o sistema. Ele favorece isso. Ele E ele te cobra isso. Exatamente. E aí tinha um diretor meu que falava uma coisa que eu sempre tive dificuldade de entender. Ele falava, Camila, joga o jogo. E aí, com o passar do tempo, eu nunca tive facilidade para jogar o jogo, eu sou péssima com jogos. Péssima mesmo. E aí, eu já pensei, sabe que eu não gosto de perder? Eu não sei o que acontece, deve ser também que eu não gosto de perder, alguma coisa tem. Time de futebol
futebol eu tenho um, mas mesmo assim eu não sou nem tão, porque eu fico assim, olha, então é bem isso, esse jogo não é muito comigo. E enfim, eu penso que existe realmente um jogo, né, sistêmico, e eu acho que se a gente tem boas coisas para fazer nesse mundo, de certa forma o que a gente tem que fazer é colocar a nossa semente ali, sem perder os valores. Sim. Eu posso até estar ali no seu jogo, eu posso até estar ali no jogo, né? E ok, eu estou no jogo, mas eu estou com os meus valores, com os meus princípios, me mantendo para não... É dificílimo, né? A gente não pode seria uma hipocrisia dizer que é fácil, mas eu acho que é o que a gente tem que fazer, que talvez seja o caminho mais difícil, mas minha mãe sempre foi muito boa nisso. Porque se o caminho fosse mais fácil, ela teria de fato amputado a minha perna, que estava mais fácil, era uma cirurgia só. Então foram dezenas. Então eu sempre lembro disso quando algum caminho mais fácil aparece para mim. Mas eu sinto que é difícil mesmo, eu sinto que o mundo... eu me cobro, Dr. Wagner, porque eu falo, eu poderia estar muito bem, sentadinha, só fazendo o meu trabalho, como o senhor poderia estar muito bem, tranquilamente, sem com certeza os desafios que o universo do SUS com certeza trouxe todos esses anos para o senhor. O senhor poderia estar sentadinho, falando assim, eu atendo privado aqui, atendo particular aqui, e ok, eu não quero essa confusão não, porque isso daqui eu ainda tenho que brigar para fazer o melhor. A gente pode, né? Eu poderia estar quietinha, fazendo só o meu trabalho, falando assim, vou receber meu ótimo salário aqui, eu tô feliz, meu bônus, e eu não quero saber o mundo, o que está acontecendo ali, se alguém passando pela mesma coisa, não quero saber, não me coloco nesse lugar, não, já superei, já passou, eu tô feliz. Então eu acho que, beleza, eu não tive essa oportunidade, eu sempre falo, parece que um mosquito me picou, e eu não consigo sair disso, eu até queria viver de maneira comum e falar assim, olha, eu não sou nada extraordinário, tem nada diferente em mim, só tem diferente essa forma desse jogo. O jogo para mim ele é diferente. Então eu acredito que tem muita gente fazendo isso. E que bom que está fazendo, e que bom que nós estamos aí, porque eu acho que o senhor é um entusiasta disso tudo. E aí, para poder fechar, queria já antecipar e falar com o senhor que foi tão bom, foi maravilhoso ter esse bate-papo com o senhor. Obrigada por abrir essa porta. Eu acho que a gente tem muita coisa para contar com o senhor nessa caminhada. Eu acho que agora na SESM a gente tomou um prumo aí, a gente está com algumas coisas que dá para a gente poder realmente expandir. E eu conto aí com a força do senhor, eu acho que com todo o conhecimento que o senhor tem e pode colaborar muito para que a gente consiga ajudar muita gente aí nesse Brasil e nesse mundo, né? Porque, de fato, que bom, a tecnologia tem uma coisa ótima, ela não tem barreira, né? Não tem barreira, todo mundo de qualquer lugar, não tem barreira linguística, não tem de nada. Tudo a gente resolve e a gente pode comunicar com qualquer um, então se a gente pode fazer isso. E eu venho com a minha última pergunta para encerrar com o senhor, que é bastante, tá dentro de tudo mesmo que a gente falou, né? Que, assim, se o senhor pudesse, né, deixar um conselho aí, né, que conselho o senhor daria para os jovens médicos que querem ir além da parte técnica ali, né, e realmente transformar essas vidas, como na minha opinião não só não, porque eu sou uma paciente muito assídua e de muitos anos, e eu conheço muitos outros pacientes, todos, sem exceção, têm a mesma visão do senhor que eu. Né? Então, o que o senhor deixa aí de recado para esses novos médicos, para que eles possam fazer tão bem para a sociedade quanto o senhor tem feito? Bom, primeiro que eu não posso concordar com você dessa qualidade toda que você está falando, não, porque como eu não sei nada, modéstia, eu tenho que aprender a cada dia um pouquinho, então eu não sei se eu tenho essa qualidade, não, mas acho que uma mensagem muito fácil de eu transmitir, porque eu procuro transmiti-la diariamente para quem eu tenho oportunidade e semanalmente com um grupo de residentes que eu trabalho lá no Sol do Lado. A ferramenta da tecnologia é muito bem-vinda. A utilização dessas ferramentas mais modernas, ela leva tempo no Brasil. A maioria estão nos países do hemisfério norte, pelo poder econômico que eles têm.
Mas a medicina, como eu falei, a medicina não é uma ciência, a medicina é uma arte. Vários trabalhos, eles mostram o seguinte: para você fazer um bom tratamento, você precisa de fazer o diagnóstico. Todo diagnóstico, ele tem como base, primeiro a conversa, a anamnese. O que a pessoa tem, desde quando, como que desenvolveu a coisa, o que piorou, o que melhorou. Então, você tem a anamnese. Depois vem o exame físico, examinar a pessoa no seu pleno, como é que está a expressão, como é que está a ansiedade, como é que estão as características físicas, buscando um diagnóstico. Uma boa anamnese e um bom exame físico fazem aproximadamente 90% dos diagnósticos. Os exames são complementares. Então, um exame de laboratório, um exame de imagem, um exame gráfico, ele representa hoje como diagnóstico em torno de 9%. Então, 99%, 1% não tem diagnóstico, não tem tratamento, ele ainda não sabe. Então, mesmo com todo esse aparato. Agora, para você fazer essa anamnese, fazer o exame físico, procurar fazer o exame quando necessário, complementar, ele é complementar. Só tem uma mensagem para os médicos mais novos: trate do seu paciente como você gostasse que a sua mãe fosse tratada. Se você não gostar da mãe, da pessoa do céu. Porque aí eu tenho certeza que ele não vai aceitar um diagnóstico errado para a mãe dele, que ele não vai aceitar um exame físico mal feito para a mãe dele, que ele não vai querer que a mãe dele faça um exame desnecessário, e muito menos que ela seja tratada de forma inadequada, que é a mãe dele. Agora, se não for a mãe, que seja quem ele ama. Então, essa é a minha mensagem. Excelente mensagem. Acho que é a mais importante, porque é aquela coisa de mãe também, né? Você gostaria que fizesse com você, fulaninho? Não. Então, faça com fulaninho como você gostaria que fosse com você. Então, eu acho que é simples assim. Doutor Wagner, muito obrigada de coração. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Ai, Deus abençoe muito o senhor, a família do senhor. Amém. Assim, olha, de onde a minha mãe estiver, eu tenho certeza que ela tá, assim, feliz demais por esse nosso encontro, pela vida me dar essa oportunidade de estar aqui com o senhor. E pela filha que ela tem, a neta que ela tem, apesar de talvez não ter convivido um tempo que você gostaria, mas eu estou certo que ela está muito feliz lá. Muito obrigada por poder te dar um abraço. Muito obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada. Esse foi o 5º episódio da nossa série e eu estou muito feliz e muito emocionada. Então, por favor, sigam, compartilhem. Se vocês querem ser voluntários e colaborar com alguma causa, então, por favor, é muito simples. Curtir, compartilhar, sabe, contar para as pessoas que nós existimos para poder compartilhar boas informações. Obrigada!